Amém. Esse aviso é sobre o tema da sexta-feira, proteção espiritual para a família. As famílias estão sendo muito atacadas. Há um plano maligno contra a família, há uma conspiração das trevas contra a família. E quando nós olhamos para a nossa sociedade e para a geração que aí está, nós percebemos como Satanás tem tido vitória e como as trevas têm avançado em relação às nossas famílias. Por isso é necessário que nós nos posicionemos em Deus, na pessoa de Cristo Jesus, nos erguendo como sacerdotes de Deus, para dizer que isso não vai chegar na nossa casa, que isso não alcançará a nossa linhagem e que a nossa família não será desfacelada, desunida, destruída. Ao contrário, que a nossa família permanecerá firme, fundamentada, alicerçada nos fundamentos de Deus. Nós estamos enfrentando uma luta muito séria, falei isso na sexta-feira. O pastor Sebastião falou, fala de novo. Então eu estou aqui em obediência para falar de novo. Creio que Deus vai dar uma unção nova, falarei outras coisas, não tudo igual. Para te abençoar, você que veio na sexta, vem pastor, tudo igual. Não, Deus sempre tem alguma coisa nova, amém? Amém. Então ore por mim para que Deus derrame do Espírito Santo e alcance sua vida. Mas a primeira coisa que eu quero fazer, que eu preciso fazer, é pedir que os pais fiquem em pé, porque pai e mãe são o alvo principal dessa palavra, os filhos obviamente são também, mas quem é pai e mãe, mesmo casais que ainda não tenham filhos, podem ficar em pé, mesmo que casais que não tenham filhos podem ficar em pé. Então eu preciso dizer para você que é pai e mãe, que está casado, vocês são o principal alvo de Satanás. Há uma mira contra vocês, há uma conspiração contra a sua família, há um trabalho feito na nossa sociedade, nas ideologias que aí estão presentes, para destruir a família. E eu peço que você, a partir de hoje, comece a orar e se posicionar em relação a isso, pedindo que Deus te dê clareza sobre o que você deve fazer, porque nós não podemos permanecer passivos e omissos diante de tudo que temos visto, mas precisamos nos levantar como uma geração de sacerdotes e sacerdotisas de Deus, para ser boca de Deus dentro da nossa casa, cheios do Espírito Santo, sim, para fazermos a diferença que Deus quer que façamos. Amém? Pode se assentar. Por que pedi para você ficar em pé? Porque a palavra é para você, a palavra também é para os filhos. Nós aprendemos em Malaquias 4:6, se puder colocar os textos que eu for falando, Malaquias 4:6, está escrito lá que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. A palavra de Deus está dizendo que uma das principais causas de maldição na terra e sobre as famílias estão na desconexão familiar. As famílias estão desconectadas. Há uma desconexão, há um desalinhamento geracional. E o que Deus colocou no meu coração, a partir dessa sexta-feira que começamos, até o dia 14 de dezembro, é trabalhar o realinhamento geracional. A palavra de Deus diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele disse, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu penso que Deus quer dizer sobre nossa vida, eu sou o teu Deus, o Deus do teu filho, o Deus do teu neto. Eu penso que Deus quer olhar para a nossa casa e dizer assim, eu sou o teu Deus, mas eu sou o Deus daquele que vem depois de você e ainda depois de você. Porque como eu já disse outra vez, o sucesso está na sucessão. Se o sucesso acabar em você, você foi um fracasso. O sucesso está na sua sucessão. Quem você está deixando, que família você está deixando, que legado você está deixando, que filhos você está deixando, como eles estão sendo preparados para vencer as dificuldades da vida, os desafios da vida, como eles estão sendo fundamentados e alicerçados nas Escrituras, como eles estão sendo forjados no caráter, que geração estamos preparando, como estamos preparando e discipulando a futura geração. Por isso eu quero preparar os irmãos, de acordo com a palavra de Deus,
para que os irmãos se levantem como homens e mulheres de Deus, boca de Deus, com mãos santas para abençoar seus filhos, para ter na boca uma palavra de vida, de esperança, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, uma palavra que é capaz de quebrar todo o jugo do inferno, uma palavra que vem cheia de fé, uma palavra que não volta vazia, mas que ela é eficaz, que ela prospera em tudo que ela é enviada, porque é uma palavra de Deus. A palavra de Deus precisa entrar e regar a vida dos nossos filhos e a nossa casa. Muitos casais estão sofrendo, agonizando. Muitas famílias estão à beira de um colapso. Muitos casais que talvez estão aqui hoje estão estremecidos. E a Bíblia diz que a desconexão familiar é uma das principais causas de maldição, está em Malaquias 4:6, mas Mateus 12:25, Jesus também diz, uma casa dividida não prevalecerá. As casas estão desunidas. Prova disso é que o IBGE traz um número importante. Mais de 11 milhões de jovens hoje fazem parte de uma geração que se chama geração nem-nem. Nem estuda, nem trabalha. Mais de 11 milhões de jovens. Isso dá, de cada 10 jovens, 3. 30% da juventude é uma juventude sem direção, sem visão, sem alicerce, sem fundamento, sem propósito, sem orientação, sem referência, sem autoridade. Uma geração fraca, frágil, fragilizada, abandonada, órfão de pai e órfão de mãe. Mas essa não é a geração que nós vamos deixar. Em nome de Jesus, a nossa geração será conhecida como geração eleita, geração santa, geração ungida, geração cheia do Espírito Santo, de homens e mulheres que serão conhecidos como sal da terra e luz do mundo. Mas para tanto é necessário que nós pais nos levantemos. 30% da população brasileira, dos filhos que estão nascendo, não tem o nome do pai na certidão do nascimento. É interessante que 3 em cada 10 jovens fazem parte da geração neném. Nem estuda, nem trabalha, não tem referência, não tem propósito, não tem visão, não tem missão, não quer fazer nada, são inseguros. Eles vivem uma angústia. Filhos que não têm referência de autoridade vivem uma angústia. É uma geração angustiada, não sabe o que fazer. Tem homem de 35 anos que ainda está na casa do pai e da mãe, só pouca vergonha. Um homem de 35 anos tinha que estar trabalhando com família formada, meus irmãos. O que é que está fazendo na casa? O que é que está fazendo nos puxadinhos? Tem muito pai e mãe fazendo puxadinho para filho. Ai, meu bebê não pode sair de perto de mim. Né? Tá certo isso? Quando você nasceu, você que é um pouco mais velho, e veio de uma geração baby boomer como a minha, com quantos anos você começou a trabalhar? Cedo. Seu pai perguntava assim para você, quanto é 2 mais 2? Você respondia 4, dizia, você já pode ser caixa. Era ou não era? Era. Morreu de trabalhar? Não. Foi bom ter uma outra referência de autoridade? Foi bom receber o dinheirinho e saber administrá-lo? Foi bom acordar na hora certa, mesmo com chuva para ir trabalhar? Foi. Não matou você. Você, quando ia dormir, não ia dormir sem pedir bênção para o seu pai e para sua mãe. Você ia lá, dava beijo na mão, bênção pai, bênção mãe, e ouvia todos os dias da boca do seu pai e da sua mãe, Deus te abençoe, meu filho. Nossos filhos precisam ouvir isso mais dos nossos lábios. Nossos filhos precisam ter em nós referência de autoridade. A geração que está aí é uma geração infantilizada. São os adolescentes. Esses bebês emocionais de 80 quilos que estão andando aí. Não cresceram. É uma infância ao infinito. Ela não acaba. Não sabe lidar com frustração.
não sabe lidar com autoridade, com referência de autoridade. É uma geração que não se enquadra em nada porque estão perdidos. Basta que os pais vacilem uma geração para que tudo se perca. Moisés deixou um sucessor, não deixou? Quem Moisés deixou? Moisés deixou Josué. Josué foi homem de Deus? Josué foi um grande homem de Deus. Foi emancipado, essa palavra é importante na boca de pai e de mãe. Pai e mãe precisa emancipar os seus filhos. Josué foi um homem emancipado por Moisés. Quem Josué deixou? Ninguém. E aí entrou o período de juízes. Um caos. Se você não deixar alguém, virá um caos depois. Deus, disse o Avison, transformou o caos e depois trouxe a família. Mas tem famílias que estão devolvendo o caos. E aí os nossos filhos tomam decisões erradas, porque não tem quem esteja olhando, quem não esteja orientando, quem não esteja chamando atenção, quem não esteja dando limites, não tem alguém para dar limite. Tem gente fazendo vista grossa para o problema, delegando e terceirizando a educação e a responsabilidade para outras pessoas. Por isso eu preciso dizer a você nessa noite, que em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, isso não vai acontecer com os seus filhos, com a sua família e com as suas futuras gerações. O propósito dessa palavra é despertar você para um realinhamento geracional. As gerações estão desconectadas. Tem muitos aqui que têm esses valores que eu falei impressos nos seus corações e vivem dessa forma. Mas a geração seguinte já não tem. E nós precisamos reconectar as gerações, realinhar as gerações e manter um padrão de Deus sobre essas gerações. Amém, meus irmãos? Amém. Diante disso, eu quero trazer a palavra que está em Levíticos, capítulo 21. Do versículo 16 ao 24, que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Falarão dizendo, ninguém da tua descendência nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego. Você pode dizer isso? Homem cego. Entenda que esse texto é tipológico e ele está apontando para Jesus. O texto aqui não está falando de defeitos físicos, de forma preconceituosa, dizendo que um cego não pode chegar. Ele está apontando para Jesus, que é o perfeito sacerdote e também é a oferta perfeita. Então, o sacerdote precisava ser perfeito, porque ele simbolizava aquele que havia de vir, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, o homem não pode ser cego ou coxo, de nariz chato, se fosse assim, ou membros demasiadamente compridos. O homem que tiver quebrado o pé ou a mão quebrada, ou corcunda ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impingem, ou que tiver testículo mutilado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo quanto do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santificam. E Moisés falou isto a Arão e seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Esse texto aponta para Jesus. Hebreus 7:26 diz: Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, Jesus Cristo nosso Senhor. Hebreus 10:19-21 diz: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus,
por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, pois temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Entenda que ser um sacerdote de Deus, uma sacerdotisa de Deus, é entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. O que eu quero te dizer é que sua casa não está bem. Só quem podia entrar no Antigo Testamento, nos santos dos santos, era o sumo sacerdote uma vez por ano e não sem sangue. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus Cristo morreu, o véu foi rasgado. E nós podemos entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. Isso quer dizer que quando você estiver vivendo uma crise no seu casamento, seus filhos não estão bem, não há conversão dos pais aos filhos e nem do coração dos filhos aos pais, a família está desconectada, uma disfunção familiar, é nessa hora que você se levanta como sacerdote e sacerdotisa de Deus, e você, pelo sangue de Jesus, entra nos santos dos santos e começa a profetizar sobre a vida do seu filho, da sua filha e das futuras gerações. Porque tem filhos que estão indo nas baladas, tem filhos que estão se envolvendo errado sexualmente, tem filhos que estão usando drogas, tem filhos que são rebeldes, tem filhos que não estão indo à igreja, uma geração se desconectou. E aí nós terceirizamos isso aos outros e falamos, alguém precisa fazer alguma coisa. Eu preciso te dizer que alguém que precisa fazer alguma coisa sou eu e sou você, é você. E nós precisamos ter a ousadia de entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, e dizer, Senhor, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia dos meus filhos. Senhor, Espírito Santo, entra no quarto do meu filho. Senhor, eu não aceito a pornografia, eu não aceito o vício, eu não aceito a má companhia, eu não aceito mais, Senhor, tudo isso que o inferno está tentando fazer. Mas eu profetizo que o meu filho será homem de Deus, minha filha mulher de Deus, que eles serão dispenseiros da graça do Senhor, instrumentos de justiça, templo do Espírito Santo, casa de Deus, que através das mãos da minha linhagem dos meus filhos, pessoas serão curadas, enfermos serão curados, pessoas serão libertas, eles erguerão os fracos, eles levantarão as mãos aos céus para declarar que Jesus é o Senhor. Precisamos profetizar sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa linhagem. E com autoridade dizer até onde eles podem ir. Não são os filhos que dizem para os pais o que vão fazer. Não são os filhos que dizem para os pais para onde eles vão. Não são os filhos que dizem para os pais que horas eles vão dormir. São os pais que dizem aos filhos o que eles vão fazer, que horas eles vão dormir, que horas eles vão voltar para casa, e se eles podem sair. E eu vou dizer uma coisa para você, filho e filha ama isso, quer isso. Quanto mais limite você dá, mais seguro ele se sente. Posso ouvir um amém? Amém. Que isso merece um amém. Agora é fácil dar limite? Alguém gosta de ficar administrando o bico? Porque depois da geração neném, sabe qual é a geração que vem? A geração do Kiko lá. Dá para aguentar isso? Você aguenta que é pai e que é mãe. Os outros vão aguentar? Não. Então eu preciso te dizer que a minha oração é que o Espírito Santo te encha de uma ousadia, de uma coragem, de um poder, de uma unção. Que quando você entrar dentro da sua casa, sua família e sua linhagem olhar para você, verão em você a face de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo vai colocar palavra na tua boca na hora que precisa. E você vai romper com todo o ardil, com toda a trama, com toda a ideologia do inferno e vai estabelecer os princípios e os valores do reino de Deus dentro da sua casa para ficar. Amém. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E mesmo depois que ele crescer, não se desviará dele. Ensina. É nosso papel, é papel de pai, é papel de mãe. Proteção espiritual vem pelo sacerdócio. O sacerdote representa a sua família diante de Deus. E por isso nós, homens, precisamos nos levantar como homens de Deus e começar a dizer para Deus o que nós pensamos que onde nós pensamos que a nossa família pode chegar. Eu quero ouvir da minha linhagem
que a minha linha, como Deus disse, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Eu quero que ele diga, eu sou o Deus do Marco, sou o Deus do Pedro, sou o Deus da Cauana e sou o Deus dos netos dele que virão. Por isso, meus irmãos, nós precisamos trabalhar duro para que a gente consiga chegar neste lugar. Não terceirize, não se omita, não seja negligente, não transfira autoridade, não abra mão da sua posição, ela é insubstituível. Ninguém pode fazer o que você pode fazer, ninguém pode falar o que você pode falar, ninguém pode dar o limite que você pode dar, ninguém pode cobrar o que você pode cobrar. Não se omita, não terceirize. Satanás está ganhando na vida de muitas famílias por causa disso. E eu preciso te dizer outra coisa. Sabe por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque os casais estão frágeis demais. A casa desunida não prevalece. Tem muito casamento que está por um fio. Há muitos casais que não pedem perdão um para o outro, que não tem mais palavras de amor um para o outro, que não tem mais carinho um para o outro. Há muitos casais que os homens já abandonaram suas mulheres, mas estão juntos por mera conveniência, mas não há mais aquela convicção. É necessário que nós, homens, nos levantemos pela manhã, e toda vez que for possível, e quase sempre é, colocar a mão sobre a cabeça da mulher e dizer, minha esposa, eu te abençoo em nome de Jesus. Hoje você vai ter um dia na presença de Deus, você vai vencer, o Senhor é contigo, eu te abençoo em nome de Jesus, eu te amo. Eu não vou perguntar quantas mulheres ouvem essas orações de manhã. E as mulheres devem olhar para os homens e dizer, mesmo que você não tenha cabelo, entendeu? Eu te amo, mesma coisa. Porque os que não têm cabelo são mais santos. Deus já foi arrebatando um pouco antes. Não precisa bater palma para isso, que isso é tudo bobagem. Mas você precisa voltar a rir dentro da sua casa. Você precisa voltar a ter alegria dentro da sua casa. Nós estamos chegando de volta do trabalho como, meus irmãos? Como é que você chega de volta em casa? Você chega uma pilha. Você chega nervoso, nervosa. Você tem cabeça para disciplinar filho? Fala a verdade. Quando você chega em casa, o que você quer fazer? Colocar um roupão, falaram aí, chinelo, sentar no sofá. Os homens digam assim, amor, tem um cafezinho? Não me fala problema. Estou chegando os problemas. Então, estou chegando em casa. Como é que você chega em casa? Você tem que chegar em casa e você tem que ter mais energia da sua casa do que fora da sua casa. Você tem que chegar na sua casa e exercer o seu papel de homem e exercer o seu papel de mulher. E não dizer, nem fale comigo que eu não posso. Satanás tem ganho muito assim. Você precisa trabalhar muito para pagar as contas. E aí você chega cansado, você chega cansada. E esse seu cansaço impede você de fazer as coisas mais importantes. É ou não é? E aí eu não estou nem falando dos filhos, agora estou falando só do casal. Como é bom quando a gente chega em casa e tem alguém sorrindo. Como é bom quando a gente chega em casa e tem alguém bem-humorado. Como é bom quando a gente chega em casa meio estressado, mas tem alguém que diz assim, eu amo você, você é uma bênção, mesmo que por dentro esteja assim, falando, meu Deus do céu, o que eu estou dizendo? Você não pode viver pelo que sente, você precisa viver pelo que você crê. Você crê que a sua mulher é uma bênção, homem? Meu Deus. Hoje você está frito. Eu vou perguntar de novo. Você crê que a sua mulher é uma bênção? Talvez te aconteça alguma coisa melhor agora. Qual é a mulher que não gostaria quando o homem chega em casa e ele diz assim, meu amor, eu cheguei, eu estou aqui e eu vou te dar aquele abraço agora. Aquele. Qual amor? Aquele que dura pelo menos 20 segundos.
Segura. Meus irmãos, isso aí você tem que fazer. Eu faço. Eu tenho autoridade para falar. Segura. Primeiro ela começa a fazer o quê? Depois ela faz assim. Depois de 10 segundos ela pensa assim, o que ele está querendo? Teresa, segure. Seja firme. Depois de 20 segundos, você olha bem nos olhos dela e diz assim, eu amo você e eu vou ficar com você até o final. Meu Deus! Não tem casa que não se reorganize, meu irmão. Aí a mulher vai começar a fazer o quê? Tenho que te contar uma coisa. Pronto, aí você vai falar, pronto, pastor, começou. Falei, se você não emprestar os seus ouvidos à sua mulher, outro homem vai emprestar. E tá cheio de cara sem vergonha por aí. Então, você sabe o que está no coração da sua mulher? Mulher, você sabe o que está no coração do seu marido? E eu estou brincando assim para ficar mais leve, mas já estou indo para o final, porque o que Deus me mandou falar foi isso, hoje é isso. Porque o que Deus falou comigo, coisa difícil de dizer, mas preciso dizer porque preciso obedecer a Deus. Os casais que estão aqui hoje, que estão sofrendo ameaças no casamento, o que Deus falou comigo é que vocês precisam vir orar no altar, porque não haverá proteção para a família se o casal não estiver muito bem. Não haverá proteção para a família se vocês não forem um só. Não haverá proteção para a família enquanto não forem retiradas algumas palavras que machucaram e magoaram. Não haverá proteção para a família enquanto prevalecer um espírito de acusação ou de culpa. Não haverá. Por isso, João, capítulo 17, Jesus fala da perfeita unidade. Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um só. Então eu gostaria muito que você deixasse o seu lugar, você que é casado, e que tem alguma ameaça no seu casamento, seja ela qual for, para que hoje aqui no altar você diga, chega, nenhuma ameaça eu aceito sobre o meu casamento. Porque eu quero que eu e a minha esposa sejamos boca de Deus para a nossa casa, para a nossa família e sobre a nossa linhagem. E é a oração que eu quero fazer com você. Para que nenhuma força nesse mundo possa arranhar a sua relação conjugal. E para que nenhuma força nesse mundo possa impedir a sua família de conquistar todos os sonhos, planos e promessas de Deus. A minha oração é para que Deus te dê visão. A minha oração é para que Ele abra o seu coração, a sua mente, para que Ele abra os seus caminhos. A minha oração é para que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e te dê inteligência, sabedoria, entendimento, revelação, palavra de conhecimento. A minha oração é para que quando você abra a sua boca, a voz seja humana, mas a palavra seja de Deus. A minha oração é para que tudo que você profetizar sobre a vida da sua linhagem se concretize, aconteça e que com a graça de Deus você possa ver isso. Mas para que tudo isso aconteça, os pais precisam estar bem, o casal precisa estar forte e tudo aquilo que atrapalha a vida conjugal precisa ir para a cruz. E hoje nós celebramos a ceia. E ali, meus irmãos, o sangue de Jesus tem poder para refazer a nossa história, restaurar todas as trincas, fechar todas as brechas. Amém? Então eu quero convidar você que é casado, primeiro você que é casado, para você orar pela sua esposa e pela sua esposa orar por você hoje, reafirmando a aliança e fechando todas as brechas, para que a voz de vocês seja uma só, a mente de vocês uma só e o coração de vocês um só. Amém? Você pode deixar o seu lugar e vir? Eu espero você. Eu vou pedir que toda a igreja fique em pé para
fica fácil dos casais que querem fazer isso virem até aqui. Não se sinta constrangido. É assim, se o Espírito Santo falou com você, pastor, eu quero fazer isso. Eu quero fechar todas as trincas, eu quero liberar perdão, quero pedir perdão. Eu quero que o Espírito Santo realmente venha sobre o nosso casamento e nos deixe mais fortes, mais unidos, porque a minha família não poderá ser protegida se eu e o meu cônjuge não formos um só. Os meus filhos não terão chance nenhuma se dos meus lábios não saírem palavras inspiradas pelo Espírito Santo. E a minha casa não vai ter nenhuma chance se ela não for unida. Jesus já ensinou. Então é necessário um posicionamento. E aqueles que não estão com o seu cônjuge aqui, porque eu sei que tem mulher que está sem o marido e marido que está sem a mulher, eu também queria chamar você que viesse, representando a sua família, você que sentiu isso no seu coração, vem representando a sua casa. Pastor, eu estou representando a minha família. E aí você deixa o seu lugar e vem, e Deus sabe da sua história, e Ele ouve a tua oração. Então, não fica no teu lugar. Sabe por quê, meus irmãos? Eu vou falar mais disso na sexta-feira. Tem muitas famílias que estão vivendo hoje que os seus antepassados viveram, as heranças do passado se repetindo e se repetindo e se repetindo. E a gente precisa se levantar como homem e mulher de Deus e dizer assim: não, na minha casa não, na minha família não, em nome de Jesus. Porque, meus irmãos, se fracassarmos com a nossa família, tudo que nós fizemos não adiantou nada. Aí não adiantou nada. Não podemos fracassar com a nossa família. Se acertarmos com a nossa família, tudo deu certo. E eu também quero orar pelos filhos. Filhos que querem orar pelos seus pais. Filhos que estão aqui nessa noite, que querem se levantar como intercessores pelos seus pais, abençoando os seus pais e profetizando sobre a vida dos seus pais um tempo novo da parte do Senhor. Se você é filho e quer orar pelos seus pais nesse sentido, eu peço também que você deixe o seu lugar e venha até aqui para a gente fazer essa oração juntos em nome de Jesus. Os filhos, todos os filhos que o Senhor Jesus chamar, que o Espírito Santo chamar, deixem os seus lugares. Eu quero orar pelos meus pais. Se você é filho adotivo, vem também. Vem orar pelos seus pais biológicos, pelos seus pais que te adotaram. Se você vive alguma disfunção familiar na sua família, vem. Em nome de Jesus. Vou pedir aos irmãos que cheguem mais perto um pouquinho aqui do altar, por favor. E eu quero dizer, meus irmãos, para vocês que estão aqui na frente e para toda a igreja, que o que nós estamos fazendo hoje, nós vamos fazer até o dia 14 de dezembro. Nós vamos falar sobre a função do sacerdote. O que um pai tem que fazer? Qual é a função de um pai? O que Deus espera de um pai? Depois, na próxima sexta-feira, o que Deus espera de uma mãe? Quem é a mãe? O que Deus espera dos filhos? E depois trabalhar nesse processo a rejeição de todas as heranças malditas e clamar a Deus que toda a sua palavra, todo o seu plano, todo o seu sonho se cumpra na nossa vida, família e linhagem, para que ao final dessa série Proteção Espiritual para a Família, lá em dezembro, o que Deus colocou no meu coração? O que Deus colocou no meu coração foi de termos, se Deus permitir, creio que vai dar, de termos aqui o pai, o avô, o filho, o neto, e essa família se juntando e dizendo diante do mundo espiritual que essa família é uma só, que não há desconexão, que não há separação, são um só, que não há espaço para esse termo geração neném na nossa casa,
e que não há espaço para nenhum outro termo que o mundo invente, mas que a nossa família é família bendita e abençoada do Senhor, que a nossa família é santa, que a nossa família é cheia do Espírito Santo, que na nossa família acontecem os milagres, que na nossa família é invocado o nome do Senhor, que na nossa casa e família a geração pertence a Deus, mas toda a linhagem também, consagrando. Por isso eu peço que você a partir de hoje comece a orar e interceder pela sua família, sobretudo pelo casal. E os casais que não têm filhos, não é porque não tem filho biológico que não tem filho. Quem não tem filho biológico tem filho na fé. Quem não tem filho biológico tem alguém que você está influenciando. De alguma forma você tem filhos. Você também precisa orar por essas pessoas que Deus colocou sob sua responsabilidade. Amém? Agora os casais que estão aí, que eu sei que está tudo bem. Pastor, está tudo bem. Está tudo bem, eu sei. Amém. Mas eu peço que você agora profetize sobre a vida dos seus filhos. Mesmo assim, que você nesse culto levante a sua voz e diga no mundo espiritual que o teu filho, a tua filha pertencem a Deus. Você que não tem filhos, que os filhos que Deus te der pertencem a Deus, e que eles prosperarão nessa terra, que eles alcançarão as alturas de Deus nessa terra, que eles nunca serão derrotados, que eles nunca serão destruídos, mas que eles permanecerão fundamentados e alicerçados na santa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Eu vou pedir que você repita uma oração comigo. Diga assim: nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti, cobertos pelo sangue de Jesus. Nós entramos nos santos dos santos e estamos diante de Deus Pai Todo-Poderoso. E neste lugar nós dizemos, declaramos que a nossa família, ela é bendita, ela é santa, ela é cheia do Espírito Santo, ela é forte, ela é corajosa, ela é ousada. Sobre a minha família há um espírito de revelação, de sabedoria, de inteligência, de entendimento. O Espírito Santo de Deus assume a liderança da minha casa, da minha vida. Eu declaro que a minha família alcançará todos os sonhos e todos os planos de Deus. Não serão impedidos na minha vida, na minha família e na minha linhagem. Eu declaro diante de Deus que toda palavra que está saindo dos meus lábios não voltará vazia, porque fiel é o meu Deus, que me prometeu que estaria comigo, que nunca me deixa, que nunca me abandona. Fiel é o meu Deus, e Ele me disse: eu sou o teu escudo, eu sou a tua força, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu socorro, eu sou o teu libertador, eu sou o teu amigo, eu sou o teu pai, eu sou o teu pastor. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Senhor, nós cremos na tua palavra. O Senhor está conosco, a nossa família é tua, e eles andarão, todos eles, nas alturas do Senhor. Eu concordo em oração que os meus olhos verão a tua graça, a tua misericórdia e o teu poder sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha linhagem. Eu profetizo um realinhamento geracional, em nome de Jesus. Um só coração, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só unção, um só Deus que reina sobre a minha casa.
É assim, em nome de Jesus. Senhor, eu peço, me dá autoridade, me dá unção, me dá poder, me dá coragem, me dá intrepidez, para eu ser boca de Deus. Em nome de Jesus, coloca a tua palavra nos meus lábios. Cerca-me, Senhor. Esforça-me, Senhor. Encoraja-me, Senhor. Porque a minha geração, ela é tua geração. Ela vai engrandecer o teu nome. Ela não vai voltar vazia. Mas a minha geração, ela vai voltar com os molhos da vitória, com os tesouros de Deus nas suas mãos. Espírito Santo, desperta os dons na minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, você tem que orar assim em casa. Você tem que entrar quantos pais já não entram mais no quarto dos filhos? Tem filho que se suicida, e depois que o filho se suicidou, o pai vai ver o que tinha no quarto. O diabo está assassinando uma geração, e ele está anulando uma geração. E às vezes nós estamos preocupados com coisas tão bobas, tão pequenas. Nada importa mais que sua família. Nada importa mais que sua família. Por isso tem que entrar no quarto e dizer: Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa a minha família, abençoa meus filhos. Entrar no quarto do filho e dizer: Senhor, ele é teu, ele pertence a ti. O meu filho pertence a ti, a minha filha pertence a ti, minha linhagem pertence a ti. É colocar a mão na cabeça da sua mulher e dizer: você é santa, você é valorosa, você é de Deus. E retirar toda a palavra maldita, toda a palavra de maldição, destruir todo o muro de separação, destruir toda a barreira de inimizade e construir um novo céu, uma nova realidade espiritual sobre sua casa. Lá não tem mais espaço para novela, lá não tem mais espaço para internet com os programas que não tem nada a ver, lá não tem mais espaço para perda de tempo. Lá precisa reinar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai das Luzes. Ele precisa ter mais espaço. Por isso eu creio que muitos pais que estão aqui hoje, muitos casais, hoje a unidade de vocês será ainda mais forte. E creio que quando vocês voltarem para casa, não dormirão antes de entrar nos quartos dos filhos e declararem de quem eles são e que futuro eles têm. Senhor, muito obrigado. Abençoa também os casais que não têm filhos. Abençoa aqueles que estão no processo de namoro. Abençoa os filhos que estão aqui, que foram machucados e feridos também. Cura e restaura. Mas que ao final desse tempo, até o final desse ano, eu peço ao Senhor, realinha as gerações, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ter a graça de ver o pai, o filho, o neto, o avô, a família junta, a família realinhada e os sonhos de Deus estabelecidos. É a nossa oração em nome de Jesus.